Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos mais um dia de vida. E essa gratidão é plena porque a gente tem buscado viver os nossos dias no Senhor, em Cristo Jesus, naquele que reina para sempre. E a nossa meditação de hoje, dia 30 de agosto de 2025, a gente vai, vamos dizer assim, fazer um passeio por um Salmos bem pequenininho, que é o Salmos 87. E a gente vai tratar aqui o versículo 2 como centro de referência da nossa análise. Ele diz assim: o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. A gente está fazendo uma leitura da versão NTLH, né? Eu não estou com a minha... Perdão. A gente está fazendo a leitura na versão NAA, nova versão atualizada, terceira edição de 2017. Cheguei a cometer um erro sobre as versões. A gente não está com a nossa Bíblia habitual, que é a Bíblia, a versão ARC, Almeida Revista Corrigida em 2009. O Salmos é pequeno, mas de uma profundidade, porque ele nos direciona para a gente pensar sobre um local, né? Ele nos direciona a um local. E esse local que ele nos estabelece seria a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém é importante, porque durante toda a Bíblia, quando a gente está falando em montes, né? Monte Horebe, Monte Sião, as portas de Jerusalém ali, todos, é um local que efetivamente toda a história do povo de Israel, a história de, vamos dizer assim, de Deus, ela vai passando por Jerusalém, porque Jerusalém é muito especial para o Senhor. E aí, ele já começa dizendo, ele já deixa muito claro, olha, Sião representando a cidade de Jerusalém, onde Jerusalém ela foi ser instituída, e logo depois, se tem Jerusalém, tem o templo de Jerusalém, que é o templo de Salomão. Essa é uma cidade muito amada, ou seja, um local muito amado pelo Senhor, porque ela tem uma representatividade. Inclusive, quando a gente está olhando as visões proféticas, né, a própria, quando a gente fala da noiva restaurada, fala de tudo ali corrigido, diz que a nova Jerusalém, ela se fará presente. Então, para que você veja o quanto Jerusalém é representativa. Quando a gente vai lá no versículo 3, ele fala sobre essa cidade, sobre esse local, e o importante, por quê? Porque esse local ele é considerado como, vamos dizer assim, um próprio local de Deus, né? O local onde se encontrava Deus, vamos dizer assim. A sua casa foi feita lá, a sua casa feita por mãos humanas, dentro dos limites, dentro da permissão do próprio Senhor, que nasceu ali no coração de Davi, construída pelo Salomão, e tudo que a gente praticamente conhece em termos de estrutura de templo, estrutura de serviço, a casa de Deus foi instituída com base dentro da cidade de Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém. A gente pode dizer com isso, também trazendo ali as figuras dos tabernáculos. E ele diz no versículo 3, coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Por quê? Porque é o local de habitação de Deus, é um local em que a força, o poder de Deus, vamos dizer assim, passa, os filhos dele, é um local de vida, é um local de restauração, um local de comunhão, um local de fé. Então a gente pode ver dentro desse sentido. Ele também estabelece um pouco, ele falando sobre, no versículo 4, ele vai trazer uma característica interessante, que é, vamos dizer assim, a aproximação das nações futuras em torno da própria Jerusalém, né? E ele vai usar figuras, e o interessante dessas figuras, ele faz a menção a Raabe, né? E também da própria Babilônia, porque primeiro Raabe representando uma forasteira, e a Babilônia, Filístia, Tiro, essas cidades, essas nações que por hora se levantaram em algum momento contra o povo de Deus, contra a vontade de Deus, foram utilizadas inclusive para ser justiça de Deus sobre o seu próprio povo. E aqui ele estabelece assim, a partir desse momento, aqui em Jerusalém, vai chegar um tempo que elas já não serão mais inimigas, elas já estarão, por exemplo, dentro da casa do Senhor, elas já estarão, por exemplo, como nações pertencentes ao próprio Senhor, e ali do fundamento, porque elas se voltarão para Jerusalém. E quando ele chega no versículo 5, ele confirma isso, porque ele diz assim, este e aquele nasceram lá, de Sião, Jerusalém, ou seja, esses povos todos, já não faremos mais essa diferenciação, porque todos serão frutos ali da cidade, da própria cidade de Deus. Você vê que o Salmos em si ele não está se referindo apenas ao ponto do momento que está sendo feito, ele está olhando de uma forma, entendendo ou não entendendo, de uma versão até, de uma forma até profética vamos dizer assim, dos acontecimentos que sucederão, que estão muito próximos do nosso tempo. E quando ele vai lá, por exemplo, lá para o versículo 7, 6, ele reconfirma isso, quando ele diz assim, este nasceu lá, né? E no 7, ele confirma, ele fecha o entendimento quando ele diz assim, todos os cantores, saltando de alegria, dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Por que todas as fontes? Porque a fonte da vida, a fonte da alegria, a fonte da segurança, a fonte da confiança, a fonte da fé, está onde? Está em Sião, porque em Sião é a própria casa do Senhor. A casa do Senhor, porque a gente está analisando o Salmo de acordo com a questão da época. E Jerusalém é uma cidade que profeticamente é o povo de Israel, representando o povo de Israel, é o local do Monte Santo, é o local da habitação, em tese, da habitação do Senhor, no sentido de reunião do seu povo, né? De onde será governada ali as nações, principalmente ali onde sucederá os 1000 anos. Então, falar sobre Jerusalém, falar sobre a própria história de Deus, é reconhecer o poder, é reconhecer que, por meio dessa cidade, por meio desse povo,
a gente tem, vamos dizer assim, a confirmação inequívoca da ação de Deus sobre as nossas vidas. E a gente mesmo, como igreja hoje, a gente reconhece isso. A gente vê que a gente é nação santa, sacerdócio real, uma geração eleita por Deus, mas que Jerusalém, o povo de Israel, ocupa um local especial no coração de Deus, e ele irá tratar, fazendo com que, por exemplo, a sua igreja seja uma comunhão entre o próprio Israel e a própria igreja, né? A forma como Deus ainda vai trabalhar tudo isso. Que bom. E aí, pra gente, a gente diria hoje que Jerusalém, pra gente, num momento assim, privativo, é a própria presença de Deus pra gente. Então a gente deve realmente se alegrar e deve se sentir confortável, e principalmente a gente deve se sentir desejoso de estar lá e de, vamos dizer assim, fazer parte de uma cidade, de um local, da presença do Senhor e de ser povo dele. Tá bom? Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso. Deus nos abençoe e Deus nos estabeleça verdadeiramente com amor e segurança no seu nome. Que Deus nos cuide, meu irmão.